Fala pessoal, Bruno aqui. Hoje, antes de começar o assunto que eu venho falar, eu queria falar um pouquinho do que eu tenho de conhecimento para você entender o porquê que o assunto de hoje é tão importante. Eu tenho 34 anos, no início da vida ali, saindo dos 16 para 18 anos de idade, eu era muito festeiro, cachaceiro, e eu era até bastante conhecido por isso na região. Depois eu comecei a ganhar dinheiro com isso, produzindo eventos, fazendo festas, alugando equipamentos, som, iluminação. Eu comprei um equipamento e eu já gostava de estar ali, então eu começava a fazer negócio com isso. Sempre gostei muito de ganhar dinheiro, de fazer negócio, todo tipo. Depois eu transicionei muito minha vida, fui para a área do esporte, comecei a treinar muito. Quando eu morei nos Estados Unidos há alguns anos, eu fiquei todo esse tempo treinando bastante, competindo em campeonato internacional. Poucas vezes eu competi no Brasil, competi fora do Brasil algumas vezes. Tive academia fora do país. Depois eu voltei para o Brasil, transicionei em partes o meu negócio, transicionei a minha vida. Parei de me dedicar como atleta focando na parte de competição e comecei a voltar mais para negócios, do que eu sempre gostei, que eu nunca deixei de fazer. A gente sempre tem uma linha que a gente vai na nossa vida, uma direção, e em alguns momentos a gente vai um pouco mais para um lado, um pouco mais para o outro, mas a gente tem sempre que ir reto e direto para onde a gente quer ir, né? no final da nossa vida, lá na frente. E o assunto de hoje é: não seja vegano. E como que isso pode impactar diretamente na tua vida, nos seus negócios, no quanto de dinheiro você ganha. Ou a gente tem um conhecimento hoje, né, bastante amplo, ainda mais por causa da internet. A gente sabe que a forma que a gente se alimenta, a forma que a gente vive é totalmente ligado com a nossa produção hormonal. Inclusive por isso que é bastante difundido a questão da guerra híbrida e como que a água de hoje em dia não é a mesma, os alimentos de hoje em dia não é o mesmo. E bem direto ao ponto, você vê que os alimentos, os grãos, eles são muito trabalhados. Pô, mas isso é bom, até porque você tem uns alimentos diferentes do que era produzido há muitos anos atrás. Porém, isso interfere diretamente no teu hormônio. O teu hormônio interfere diretamente na forma que você pensa, na forma que você age. Você tem lado bom, né? Porra, agora você tem a produção em larga escala, uma produção muito maior, porque você tem grãos modificados. Mas nessa modificação de grãos você tem também a forma que teu corpo absorve. O corpo não se adaptou tanto. Mais uma coisa que você não consegue mudar a produção, você não consegue mudar o formato lá dentro, o DNA da coisa, é a carne, o frango, o peixe, o ovo. Né? Então você tem algumas coisas que você não consegue mudar. Você passou de o homem produzir raramente a conseguir produzir algumas vezes por ano alguns alimentos, mas por mais que o humano tente acelerar a produção de um animal, ele não consegue fazer de uma forma instantânea. Então, é mais perto, a carne, esse tipo de alimento, é muito mais perto do que a gente a nossa natureza, o homem caçador, com testosterona, e que antigamente o foco do homem era: eu vou proteger minha família contra animais, eu vou caçar, eu vou lutar contra outros homens. E hoje em dia é tudo isso, mas de uma forma diferente. Você faz tudo isso como? Provendo para sua família, estando saudável para lutar no favor da sua família, tanto para ter melhores alimentos, para ter melhores salários, melhores ganhos, mais lucratividade e, caso necessário, prover uma defesa física diretamente, né? Então o homem tem que estar sempre preparado para isso. E você vê os grandes empresários, os caras que
começam a vida, ganham muito dinheiro, milhões e até bilhões. Você vê o próprio o Bezos, você vê outros empresários grandes que o Zuckerberg chega uma fase da vida que transicionam, começam a comer melhor, se exercitar, entender que a testosterona dele, a vida dele consegue influenciar diretamente no trabalho dele e no ganho e no poder que ele vai ter ali dentro daquela organização. E aí muitos falam assim, porra, mas o cara não conseguiu isso, ele não cresceu cuidando da alimentação, focando em alguns pontos específicos. Ele fez isso depois, lá no final da vida dele, isso é verdade. No final da vida que eu digo, depois que ele alcançou muita coisa. Mas todos eles, 100% deles, inclusive eu vi um vídeo hoje, um vídeo antigo, mas eu vi hoje, do Primo Rico falando, eu não ganhei dinheiro acordando X da manhã, eu não ganhei dinheiro comendo bem, eu não ganhei falando esse tipo de coisa. E é verdade, eu não ganho dinheiro assim. Mas também, no final da entrevista, ele fala, mas eu sei que se eu comesse melhor, se eu tivesse atividades que me trouxessem mais saúde, se eu fizesse exercício, se eu fizesse musculação, se eu fizesse força, esportes, claro que o cara não vai viver o dia inteirinho dele fazendo isso, né? Um pequeno momento do dia, se organiza e dá um jeito. Segundo ele mesmo falou que provavelmente teria ganhado mais dinheiro, provavelmente teria chego na meta dele mais rápido, ou seja, coisas que as pessoas demoram anos para descobrir, você assistindo um vídeo desse, entendendo como é que eu estou ligando uma coisa na outra, consegue começar a aproveitar isso na tua vida. Comer melhor, fazer exercício, treinar. Mas esse vídeo aqui eu não estou falando para pessoas no geral de 70 anos de idade. Eu estou falando para pessoas que estão querendo construir uma vida, que estão querendo ganhar dinheiro, que estão querendo abrir negócio, que estão de olho no que está acontecendo na política, tanto local quanto nacional ou até no mundo inteiro, para conseguir entender, o que está acontecendo no mundo? É isso, aquilo, para onde eu vou investir? O que eu vou trabalhar? O que eu vou fazer da vida? Então, esse público é um público que precisa entender disso e não deixar chegar com 60, 70 anos de idade para daí começar a se cuidar com algumas coisas que vão fazer diferença. E aí pode ter gente que fala, mas isso aí é um paliativo, é só um a mais. Cara, o pneu do teu carro é um paliativo. Se ele tiver ruim, teu carro vai ter a eficiência, a melhor eficiência possível? Óbvio que não vai ter, né? Você consegue correr descalço, mas se tu tiver tênis, não é melhor para correr? Mas eu não consigo não consigo comprar o melhor tênis. Mas um tênis ruim é melhor do que nenhum tênis. É a mesma coisa que eu estou falando da alimentação, é a mesma coisa que eu estou falando de coma carne, não seja vegano, tenha testosterona, ganhe dinheiro. Eu já fiz um vídeo falando, tenha família. Vamos parar com essa putaria, essa frescura do ESG, o mundo woke, parar de coisa de menina, coisa de mulher. Isso aqui eu tô falando para homens. Poucas vezes vão ser mulheres que vão me assistir, porque é o que eu tô falando, é o público, é uma conversa diferente. Isso aqui é uma conversa entre amigos, né? Então, isso aqui é um assunto para homem. A mulher pode escutar? Pode. Ela consegue entender como que ela deve procurar um homem, como que vai ser o marido dela, ou como deveria ser o marido dela. Então, se você quer ganhar mais dinheiro, ser mais produtivo, ter mais confiança nos negócios, conseguir prover melhor para sua família ou para você, caso você não tenha família ainda, não seja vegano, coma carne, treine, foque em crescer, foque em ter uma família. Seja um homem daqueles antigos, sabe? Aquele que está acima do caos, seja um homem desse, raiz, com testosterona. Beleza? Encaminhe esse vídeo aqui para quem você acha que precisa entender mais disso.